É interessante a luta dos contraditórios. Pensando agora um pouquinho, né, na travessia que fizemos junto ao universo, né, e a condição terrena, a gente vê o quanto os contraditórios se comunicam o tempo todo. Ao mesmo tempo que a ciência avança e nos aponta caminhos, né, por vezes nós nos pegamos, né, negando e, de certa forma, desapropriando o regime de verdades desse caminho. Seja ele, né, na condição pandêmica, seja ele em qualquer outra ordem. Ao mesmo tempo que discutimos resiliência plena e dizemos que o sujeito hoje, mais do que nunca, tem que entender que adaptar-se, né, é a chave da porta para o contexto da presença no mundo, nós temos, né, uma legião, né, de adultos infantis que ainda têm medo de assombração. Ao mesmo tempo que dizemos que formação é importante e que estudar leva tempo e que, acima de tudo, a busca pelo saber é uma renúncia no momento em que você tem que decidir por isto ou aquilo, e aí vamos lembrar daquela sacrossanta poesia de Cecília Meirelles, que já trata de isto ou aquilo, ou se tem chuva ou se tem sol, né? Podemos ter os dois? Claro que podemos ter os dois, com muita prudência. Sempre com muita prudência. Mas olha que interessante, ao mesmo tempo que a gente fala que conhecimento é importante, nós vemos hoje, né, a educação superior, por exemplo, extremamente universalizada como possibilidade, né? Quer dizer, a porta de entrada é imensa, né? Mas nós temos sujeitos que, entrando nos cursos de formação, não os concluem. né? E aí você tem um histórico de um sujeito de 20 e alguns anos que já passou por 6 cursos de graduação e não concluiu nenhum, né? Então vejam, e hoje eu estava discutindo um pouco isso, o quanto o universo dos contraditórios vai exigindo da gente uma postura sensata para que a gente não fique em cima do muro. Porque o contraditório, se não bem trabalhado na nossa zona maturacional, faz com que a gente fique um perfeito idiota de plantão. O que é o idiota de plantão? Aquele que decide não decidir. Decidindo não decidir, já está decidindo, né? Mas que decide dar um tempo e aguardar. Ora, meus caríssimos e minhas caríssimas, vejam se nós temos tempo na pós-modernidade líquida, no atravessamento do contemporâneo, para sentar numa poltronice anestesiada e aguardar. Hoje, digo eu, né, um sujeito que não concluiu graduação, né, pensando no conhecimento como elemento importante e vital na sociedade que nós vivemos, né, aos seus 24 anos tem que começar a se preocupar, né? Porque nós viemos de uma geração da modernidade sólida, onde nós literalmente sangrávamos para fazer a formação acontecer. Né? Então a gente vive um contraditório o tempo todo. Ao mesmo tempo que o sujeito deseja, no momento em que ele precisa esforçar-se para constituir o legado que deseja, ele renuncia. Porque ele não consegue associar, né, ganhos, ele não consegue associar, né, empreendedorismo, ele não consegue associar conhecimento a sacrifício, a renúncia, a luta, né, a persistência, a resiliência, né? E aí ele diz o seguinte: mas é demorado demais, né? Ao mesmo tempo que a gente vê, né, uma outra leva no universo dos contraditórios dizendo o seguinte: eu não quero. Vocês já ouviram isso? Isso é maravilhoso. Eu não quero fazer. Eu não vou fazer. Eu não tô com a mínima vontade de fazer. Meu amor, eu vou te dizer uma coisa. Nasci na década de 80. E para sobreviver, sendo digno, a gente faz o que pode. E aí eu gosto de contar sempre da minha vida de sacoleiro. Eu vendi moletons da década de 90, aqueles de larga escala, vocês lembram os moletons de larga escala? Vinham 12 verde, 12 laranjas, e a gente saía e vendia no prazo
para não usar aquela outra expressão que vocês conhecem, né? E depois ia recolher o dinheirinho, porque o sujeito vinha de outra cidade para a gente prestar conta. Era como é que a gente diz hoje? Contabilidade. A gente fazia contabilidade na praça. Na praça, na Comps do dono da malharia, né? E a gente era feliz e não morria. Interessante, né? Hoje nós temos uma geração, né, aos cacos no contraditório. Por quê? Né? Não há uma preocupação dos sujeitos que atravessam a pós-modernidade líquida de criarem elementos para se consolidarem. Eles estão achando que o que a gente está dizendo é brincadeira. Sabe quando que eles vão se dar por conta, gente? E aí isso é um alerta para nós também, né? Quando a porta de entrada para a prosperidade ficar cada vez mais estreita. Porque ela ficará cada vez mais estreita. Eu digo para as minhas alunas o seguinte: vocês precisam ser melhores do que eu. Porque se vocês forem menores ou inferiores a mim, se tratando de estratégia técnica, vocês estão, com perdão da expressão, lascadas. Porque se eu, com toda a técnica que tenho, né, levo bordoada de todos os lados e, de certa forma, tento me manter em equilíbrio, mesmo dizendo para vocês o que eu já tenho dito. Gentileza tem limite, né? Então, no universo dos contraditórios, mais do que nunca, é preciso trabalhar com, né, aquilo que eu chamo de psicologia do conflito, né? Conflitar esse sujeito para que ele entenda que nós não podemos mais usar aquela frase este é meu jeito, nós não podemos mais usar aquela frase não vou fazer, nós não podemos mais usar aquela frase, né, escuta, eu vou pensar. Nós não podemos mais usar aquela frase, me dá mais um tempinho para mim decidir, né? Essas frases, elas cabiam na modernidade sólida. Na modernidade líquida, ou na pós-modernidade líquida, a gente agarra a cauda do cometa, meu amor, né? E a gente se adapta. O que eu vejo no universo dos contraditórios? A gente diz que está na pós-modernidade líquida, a gente assume uma resiliência mentirosa, né, ridícula, porque a gente acaba estuprando o conceito de resiliência, né? Me dá vergonha quando eu vejo algumas pessoas falando em resiliência, porque a vontade que eu tenho é de sacudir. Aquilo não é nem de longe conceito de resiliência, né? Mas a gente ouve, faz cara de samambaia, como dizia minha avó dizia samambaia, né? Sorri e pensa, um dia será melhor, se Deus quiser. Você sabe que se Deus quiser é um perigo, né? Então o que eu quero dizer para vocês é, hoje, né, cuidem-se, porque nós estamos vivendo o tempo do contraditório. E o tempo do contraditório também ajuda a zumbizar as pessoas. Porque elas ainda acham que elas têm tempo para alguma coisa, se tratando de incidir-se como pessoa que está repleta de possibilidades. Que possibilidades, minha filha? Que possibilidades, meu filho? Agradeça a confiança que as pessoas estão lhe ofertando, porque nem isso mais lhe é ofertado. Nós desconfiamos da sombra, do dente, né? Nós vivemos o tempo todo, né, nos resguardando, porque nós somos vigiados 24 horas, isso é Foucault, eu já falei de Foucault, né? Nós vivemos um sistema de vigilância permanente, então se alguém confiou em você, agarra a confiança. Porque a coisa está complicada no universo dos contraditórios. Mas a gente ainda continua dizendo, não, eu sou resiliente, né? Mas assim, eu não vou fazer, eu não quero, né? E amanhã, quem sabe, sinto muito, minha querida. Sinto muito, meu querido. Você está na modernidade sólida e não sabe. Você não vai prosperar porcaria nenhuma, com perdão da expressão chula, mas não sabe também. Então, cuidem-se, gente. Porque no universo do contraditório tem gente casando. No universo do contraditório, tem gente namorando. No universo do contraditório, tem gente indo para o mercado de trabalho que quer alguém extremamente fluido. No universo do contraditório, nós temos uma universidade que quer produção e não reprodução de conhecimento. No universo do contraditório, nós temos gente que quer outras pessoas decididas, outras pessoas que nos amparem,
que nos segurem e não que perguntem pra gente se vai chover. E não que perguntem pra gente que tal, o que fazer. Não, eu preciso de gente que agregue. Lembrem-se da minha frase. Extremista eu sei, mas necessária. Tudo que não ilumina, elimina. Porque nós não temos mais tempo para ficar brincando disto ou daquilo. Nós não temos mais tempo nesta pós-modernidade para ficar no universo dos contrários, num caminho do meio. Nesse caso, o caminho do meio é perigoso. Nesse caso, o caminho do meio, mesmo sendo tentador, ele é a assinatura efetiva do naufrágio. Naufrágio. Então eu peço hoje, no universo dos contrários, decida. No universo dos contrários, se posicione. No universo dos contrários, seja alguém que busque se constituir pelo conhecimento. No universo dos contrários, use Darwin, adapte-se. No universo dos contrários, agarre-se àqueles que lhe derem confiança. No universo dos contrários, né, tenha amor próprio, que isso é fundamental, mas entenda que, né, no universo de relações interpessoais, você precisa estender isso àquele que lhe dá uma devolutiva afetiva. No universo dos contrários, nós precisamos ser não só a fênix que renasce das cinzas, mas a fênix que nem as cinzas vai. Eu costumo dizer que hoje eu trabalho com uma nova concepção de fênix. A minha não renasce das cinzas, porque ela nem vai às cinzas. Então fica aqui hoje a minha dica. Cuidem-se com o universo dos contrários, porque o universo dos contrários quer nos deixar num caminho do meio. O universo dos contrários quer nos deixar num labirinto sem saída. Então é preciso decidir, é preciso romper, é preciso ser perseverante, é preciso ser resiliente e é preciso abrir mão de muita coisa. E eu sei disso. Um abraço grande, uma boa noite e fiquem bem.